Obrigada por convidar Ati para o chá, disse a princesinha fazendo uma reverência impecável diante do imperador. As criadas imperiais e até Félix quase tiveram uma overdose de fofura ao ver a pequena dama tão elegante. Claude, no entanto, continuou completamente apático. Parecia absolutamente imune à fofura da nossa Ati. Ela ficou indignada internamente. Poxa, eu não sou tão fofinha aos olhos dele? E eu pratiquei tanto isso na frente do espelho. Foi tudo em vão? Claude manteve a clássica expressão impassível de sempre e apenas chamou: Félix. O cavaleiro imediatamente respondeu: Sim, Sua Majestade. Claude fez um leve gesto com a mão, indicando que ele levasse Ati até a mesa do café da manhã. Ati já estava quase aceitando o fato de que havia sido completamente ignorada pelo imperador. Afinal, ele parecia ser a única pessoa do mundo imune ao charme dela. Mas Ati não desistiria facilmente. Renovando sua determinação, ela sorriu ainda mais lindamente e falou de forma extremamente graciosa. Bom dia, papi! Já fazia cerca de um mês desde o incidente do bombom. E desde então, Claude havia começado a chamá-la para vê-lo logo pela manhã. Ati não entendia essa mudança. Antes, ele sempre a convocava durante a tarde. Agora, ela era obrigada a acordar cedo e encarar aquele homem todos os dias. E o pior de tudo, sempre que desejava bom dia para Claude, ele a deixava no vácuo. O imperador apenas a encarava em silêncio, sem responder absolutamente nada. Mas Ati era persistente. Ela se recusava a desanimar. Continuou tagarelando animadamente. Papi apareceu no sonho de Ati ontem. Claude finalmente reagiu. Um sonho? Sim, respondeu ela imediatamente. No sonho, eu, Lily, Félix e Papi fomos pegar a lua e as estrelas. E nos divertimos muito. Claude a encarou por alguns segundos antes de responder calmamente. Que sonho estranho. Ati ficou muito feliz de brincar com Papi. Completou ela já sem energia para continuar insistindo naquela conversa unilateral. Decidiu apenas focar na comida, porque, sinceramente, já estava começando a ficar confusa até com as próprias palavras. Foi então que percebeu algo importante. As criadas estavam servindo chá para Claude. Os olhos de Ati começaram a brilhar discretamente. Ah, como ela sentia falta de beber qualquer coisa além de leite todos os dias. Mas outra coisa chamou sua atenção. As criadas do imperador observavam Ati com surpresa e até certa admiração. A pequena princesa ficou confusa. Afinal, aquelas criadas provavelmente nunca tinham visto Claude conversando daquele jeito com ninguém antes. Ati então percebeu uma coisa. Mesmo encontrando o pai todos os dias, eles sempre se sentavam absurdamente distantes um do outro. Não existia proximidade real entre eles, apenas silêncio. Voltando de seus pensamentos, ela reparou que Claude também parecia distante. Aquilo parecia um acontecimento frequente durante as refeições. O imperador frequentemente ficava perdido nos próprios pensamentos, quase aéreo, e parecia cansado, muito cansado. Ati lembrou-se que da última vez em que o vira ele também estava com aquela aparência exausta. Então por que esse homem simplesmente não me chama durante a tarde? Pensou irritada. Tentando quebrar o clima estranho, resolveu puxar assunto. Papai, isso é bom? Ela apontava curiosa para a xícara nas mãos do imperador. Claude olhou para o próprio chá antes de responder de maneira seca. Não deve ter um sabor que agrade uma criança como você. Mas Ati insistiu imediatamente. Ati quer o que Papi está tomando. Félix tentou intervir educadamente. Princesa, talvez o sabor seja forte demais para a senhorita. Mas Ati continuou teimando. Eu quero mesmo. Ela já estava cansada de beber leite com mel todos os dias. Sentia falta de um bom chá. E, sinceramente, se o imperador estava tomando aquilo, então devia ser o melhor chá possível. E ela queria experimentar. Muito. Claude suspirou discretamente. Claramente cansado demais para discutir. Deixa-na provar. Se é isso que ela quer, não vou impedi-la. Os olhos de Ati brilharam imediatamente. O chá possuía uma coloração levemente caramelizada e um aroma intenso de especiaria e flores. Ela segurou cuidadosamente a xícara nas pequenas mãos. Isso inspirou profundamente o perfume marcante.
Félix observava a menina agir quase como uma especialista em chá, e acabou soltando uma risada baixa diante da fofura da cena. Então Ati finalmente bebeu. No instante em que o líquido tocou sua língua, os olhos dela se arregalaram. Um sabor floral suave e envolvente se espalhou pela boca. Ela sabia. Mesmo antes de provar, já tinha certeza de que aquele chá seria delicioso. Ati gosta também, declarou animada. Então sorriu ainda mais. É como se milhares de flores estivessem desabrochando dentro da boca da Ati. O ambiente congelou. Claude e Félix encararam a menina como se tivessem acabado de ver um fantasma. Ati ficou completamente confusa. Ela não entendia a reação deles. O silêncio se prolongou por diversos segundos, até Félix finalmente falar. Fico feliz que o chá tenha agradado a princesa. Esse chá se chama Lipe, e Sua Majestade também o aprecia muito. Ele hesitou por um instante antes de completar. E também era o chá favorito de Lady Diana. Um flashback então mostra Diana elegantemente vestida, segurando uma xícara enquanto sorria calorosamente. É como se milhares de flores estivessem desabrochando dentro da minha boca. Voltando ao presente, Félix continuou. Assim como a princesa, Lady Diana descreveu esse chá exatamente da mesma forma. Ouvir isso agora foi como se a própria Lady estivesse aqui novamente conosco. Ati ficou surpresa. Ela pensou silenciosamente que teria sido muito bom conhecer a mãe. Então desviou o olhar para Claude. Mas o imperador permanecia completamente impassível. Impossível de interpretar. Ati então perguntou baixinho. Mamãe disse a mesma coisa que a Ati? Félix assentiu. Sim. Foi Lady Diana quem apresentou esse chá à Sua Majestade. O principal ingrediente do chá Lipe é o Saniu, uma planta originária de Ciodona, a terra natal de sua mãe. Certa vez, Lady Diana e Sua Majestade tomaram esse mesmo chá juntos aqui neste mesmo lugar Mas Claude o interrompeu friamente. Não tenho memórias desse tempo. O clima ficou pesado imediatamente. Então, o imperador lançou um olhar gélido para Félix. Você está surpreendentemente tagarela hoje. Está fazendo barulho demais. Deixe-nos. Félix ficou claramente desconfortável, mas sem poder contrariá-lo, fez uma reverência formal, sim, Sua Majestade, e deixou o recinto. Ati ficou incomodada com a reação exagerada do pai. Afinal, Félix apenas estava contando histórias sobre sua mãe, uma mulher que ela nunca teve a chance de conhecer. E Ati ainda tinha tantas perguntas. Mas ao perceber a expressão sombria de Claude, decidiu que se recuar agora seria a melhor escolha naquele momento. Posso perguntar tudo ao Félix depois. Mesmo assim, não conseguiu evitar de pensar. Esse homem é mesmo um babaca. Ele não valoriza nem um pouco a mãe da própria filha. E ainda guarda o retrato de outra mulher no quarto. Foi então que Claude falou novamente. Você ainda é muito nova para tomar chá. Seria melhor que volte a beber leite. Ati imediatamente abriu um sorriso obediente. Hehehe, Ati gosta de leite também. Mesmo pensando internamente que aquilo era uma grande mentira. A cena então corta para o Palácio Rubi. Ati estava deitada de barriga para baixo sobre o tapete, bem em frente à lareira, desenhando tranquilamente sob os olhares atentos de Félix e Lily. Félix sorriu curioso. O que a princesa está desenhando? Ati imediatamente respondeu indignada. Félix, bobo! Claro que é a pessoa mais linda do mundo! Minha Lily! Félix não conseguiu conter um sorriso diante da pureza contagiante da menina. Ah, mas esse aqui eu sei quem é, disse ele apontando para o outro desenho. É Sua Majestade, não é? Não, errado, respondeu Ati imediatamente. Esse é você, Félix. Ela então entregou o desenho ao cavaleiro. Esse sou eu? Perguntou ele surpreso. E logo ficou emocionado. Nossa, muito obrigada, princesa. Guardarei esse desenho como tesouro da família para todo sempre. Ati respondeu cheia de si. Hehe, também não é para tanto. Então entregou outro papel para Lily. Aqui, esse é seu. Lily arregalou os olhos ao ver o desenho. Nossa, eu sou tão bonita assim aos seus olhos? Ati respondeu sem hesitar. Tão linda quanto o céu e as estrelas. Logo depois, Ati pensou consigo mesma. Certo, agora vamos desenhar aquele idiota do Claude. Então começou a fazer um desenho dela chutando o pai.
mas como seus desenhos ainda eram meio confusos, ninguém percebeu. Ah, então esse é Sua Majestade com a princesa, comentou Félix sorrindo. Tenho certeza de que o imperador ficará muito feliz. Ati quase engasgou. Ela jamais entregaria aquele desenho ao pai. E, sinceramente, mesmo que entregasse, achava muito mais provável Claude tentar matá-la do que ficar feliz. Talvez ele me execute por não desenhá-lo direito, pensou nervosa. Então percebeu que talvez estivesse esquecendo alguém importante. Foi aí que teve uma ideia. Lily, posso te perguntar uma coisa? Claro, princesa, respondeu ela com um sorriso carinhoso. Que foi? Ati então perguntou curiosamente. Como era minha mamãe? O silêncio caiu imediatamente sobre o ambiente. Mas Ati continuou. Ati quer desenhar a mamãe, mas Ati não sabe como era o rosto dela. Félix e Lily trocaram um olhar tenso. Sem perceber o peso da situação, Ati continuou perguntando animadamente. O cabelo dela era liso como o da Lily ou ondulado como o da Ati? Lily suavizou a expressão antes de responder gentilmente. Ela tinha o mesmo cabelo loiro ondulado da princesa. Os olhos de Ati brilharam. Era comprido assim? Um pouco mais curto, respondeu Lily sorrindo. E o rosto dela? E os olhos? E o sorriso? Lily passou a responder cada pergunta pacientemente, enquanto Ati desenhava cheia de entusiasmo. Félix, no entanto, continuava estranhamente silencioso. Então Lily comentou com ternura. Lady Diana era uma pessoa muito bonita, assim como a princesa. Ati lembrou-se imediatamente das descrições do romance original. Diana era retratada como uma beleza sem comparação, o tipo de pessoa impossível de ignorar. Ati imaginava o quanto a mãe devia ter sido bonita. Então, sem perceber, acabou dizendo em voz alta: Eu gostaria de ver a mamãe. O clima mudou imediatamente. Félix e Lily olharam para ela com expressões profundamente angustiadas, como se quisessem ajudá-la, mas fossem incapazes de fazer qualquer coisa. Ati percebeu o peso que suas palavras causaram. Então, rapidamente, fingiu naturalidade e voltou a desenhar como se nada tivesse acontecido. Porque sabia que, se parecesse triste, Lily e Félix sofreriam junto com ela. E ela não queria isso. Desde aquele dia, Félix e Lily passaram a agir de maneira mais cuidadosa ainda com Ati. Trocaram olhares preocupados constantemente. E ficavam atentos a qualquer pequena mudança de expressão dela. Sempre que o clima ficava tenso, tentavam voltar ao assunto de Diana. Mas Ati habilmente desviava do tema todas as vezes. O problema era que isso começou a acontecer frequentemente e estava ficando cansativo. Porque eu fui falar aquilo em voz alta e justo na frente daqueles dois. No fundo, Ati sabia que Diana nem sequer era sua mãe verdadeira. Então dizia a si mesma que não precisava conhecer mais sobre ela. Certo dia, Ati fingia ter ler um livro enquanto Félix e Lily conversavam baixinho ao fundo da sala. Então os dois discretamente saíram para o corredor. Ati imediatamente ficou curiosa e resolveu escutar escondida atrás da porta. Infelizmente, não existem pedras memoriais de Lady Diana no palácio, dizia Félix. Ai, que pena, respondeu Lily tristemente. Pedras memoriais? Pensou Ati intrigada. Félix continuou. Eu realmente queria que a princesa pudesse ver a mãe. Ati percebeu algo estranho. Félix parecia falar de Diana com muito carinho, enquanto Claude reagia de forma completamente oposta sempre que o assunto surgia. Aquilo não fazia sentido. Então a voz de Félix interrompeu seus pensamentos. Eu perguntarei a Sua Majestade. Ati regalou os olhos. Com os poderes do imperador, talvez ele consiga transmitir as próprias memórias de Lady Diana diretamente para a princesa. Ati ficou chocada. Não imaginava que Claude possuísse uma habilidade tão absurda. Lily então perguntou hesitante. Mas Sua Majestade realmente aceitaria fazer isso? Félix respondeu imediatamente, convicto. É pela princesa. Tenho certeza de que ele considerará. E então completou. Vou falar com Sua Majestade agora mesmo. Ati entrou em pânico. Ele ficou louco? Não existia a menor chance de Claude aceitar um pedido daqueles. Mas Félix já parecia decidido. Então irei imediatamente até o imperador. Sem aguentar mais assistir àquilo, Ati surgiu desesperadamente atrás da porta. Não faça isso! Félix e Lily se viraram assustados, encontrando uma Ati ofegante e claramente ansiosa. Eu não quero isso! Princesa,
começou Félix, mas ela o interrompeu imediatamente. Não falem sobre a mamãe com o papi. Lily ficou preocupada. Por que, princesa? Internamente, Ati quase gritava de desespero. Por que eles insistem tanto nesse assunto? Então acabou falando aquilo que mais temia. Porque o papi odeia falar sobre a mamãe. Ela sentia como se uma verdade terrível estivesse prestes a ser revelada. E se eu disser que quero ver a mamãe? Ele pode acabar me odiando também. O silêncio tomou conta do corredor. Ati estava sem fôlego. Lily tremia levemente, completamente angustiada. E esses pensamentos? Você carregava esse tipo de medo sozinha? Ati congelou. Internamente começou a se xingar desesperadamente. O que eu faço agora? As coisas ficaram ainda piores. E esse episódio foi muito mais triste do que parecia, gente. Porque pela primeira vez a gente percebeu que a Ati realmente acredita que o Claude pode acabar odiando ela. Do mesmo jeito que ele parece odiar a Diana. E sinceramente, isso dói ainda mais porque ela é só uma criança tentando entender por que o próprio pai é tão frio e distante. Enquanto isso, nosso Félix e nossa Lily continuam tentando proteger a pequenininha da melhor forma possível. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham mesmo que o Claude realmente odeia a Diana? Ou existe algo muito mais profundo escondido nessa história? Comentem aqui embaixo porque eu quero muito ler a teoria de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. E ativem o sininho que é para não perder os próximos capítulos de Ati aqui no Velório Stories. E não se esqueçam também de clicar no link do Audible na descrição. Além de ajudar muito o canal, vocês ainda podem testar grátis e descobrir histórias incríveis para ouvir. Nos vemos no próximo capítulo.